Salve, salve, meus queridos alunos do Colégio Doutor Antônio Pereira Lima, no distrito do Panema. Tudo bem com vocês, gente? É um prazer aí estar com vocês nesse ano. Eu sou o professor Tom. Vou dar aula para vocês esse ano de Sociologia, tá certo? E gravei esse vídeo aqui porque com uma pretensão de apresentar, né? E também para falar um pouco da sociologia, que é a minha matéria, uma aula inaugural, né, que sirva tanto para o primeiro, como para o segundo, como para o terceiro, né? O primeiro ano está tendo contato agora com a disciplina, né? O segundo e o terceiro já trabalharam ela, mas é legal a gente fazer esse primeiro encontro de uma forma geral para trazer noções gerais que vai servir tanto para o primeiro como para o segundo, para o terceiro, mesmo porque a gente não sabe como é que vocês trabalharam isso ao longo dos outros anos, quem não está no primeiro, né? Bom, gente, dito isso, a sociologia, meus amigos, ela é a ciência que estuda a sociedade, tá certo? Então, ela é a criação de métodos, né, para aprender como a sociedade funciona, se ela possui uma regra, né? Como a gente consegue compreender os fenômenos que fazem ela ser do jeito que ela é. Quando a gente fala em ciência, né, meus queridos, a ciência ela sempre busca a criação de um método, né, ou seja, um caminho que eu percorro para poder concluir determinada coisa, para poder entender determinada coisa, né? E a sociologia em si, ela é uma ciência específica para entender a sociedade, tá certo? Então, qual é o nosso objetivo da aula de hoje, meus queridos? O objetivo da aula de hoje, né, é a gente conseguir compreender qual o momento histórico que fez com que a sociologia surgisse enquanto ciência, né? O que aconteceu na sociedade que proporcionou o surgimento lá no século XIX dessa matéria chamada sociologia. Então, o nosso intuito hoje é, ao final dessa aula, a gente compreender os fenômenos que proporcionaram a existência da sociologia, tá certo? Esse é o nosso objetivo central da aula de hoje, meus caros alunos, novos alunos. Então vamos lá, gente. O que é legal a gente sacar, gente? A sociologia, ela é fruto do capitalismo. Ela é fruto disso que a gente chama de capitalismo, né? Que é esse sistema político, econômico e social. Ela nasce no intuito de compreender esse fenômeno. Mas antes da gente falar propriamente do século XVI, do século XIX, que é onde ela surge enquanto ciência, é legal a gente perceber as mudanças que os séculos anteriores trouxeram para a nossa sociedade como um todo. E aí a gente tem um ponto central para pensar. Um ponto central que eu gostaria que a gente começasse a reflexão. Burguesia. Sim, senhores, é essa classe social, a burguesia, que será protagonista no processo de criação dessa nova ideia que é o capitalismo. Tá certo? Então é o protagonismo da burguesia que criará as condições necessárias para esse tipo de sociedade que hoje nós vivemos, baseado nas trocas, no comércio, né? No livre mercado. É ela que vai construir historicamente essas ferramentas. Quem era a burguesia, gente? A burguesia inicia-se como pequenos comerciantes, tá certo? Ela nasce como uma nova classe social que não existia no período feudalista. Então nós temos lá aquele período feudal. Aquele período feudal, o que existia de classe social? Nós tínhamos os que trabalhavam, que era a base da pirâmide, né? Que eram os servos. Nós tínhamos os que guerreavam, que era o meio da pirâmide, que eram os nobres, os donos das terras, os guerreiros, né? E nós tínhamos a ponta ali da pirâmide, o chamado clero, o poder espiritual, aqueles que rezam. Então a sociedade ela era bastante fechada nessa estrutura. Não havia muita mobilidade social, cada
grupo social fazia aquilo que era determinado socialmente a ela, e essa sociedade era estritamente agrária, né? O povo morava no feudo e criava tudo que precisava no feudo. A roupa que vestia, a comida que comia, né? As ferramentas que utilizavam na produção, tudo era meio que produzido no próprio feudo. Era o que a gente chama de subsistência, né? Tudo que eu precisava eu estava ali. Mas houve alguns fenômenos no século XII e XIII que fizeram com que essa Europa agrária e fechada conhecessem outros países com outras estruturas. Nós tivemos um conflito que chamou as Cruzadas. Nesse conflito das Cruzadas, muitas dessas pessoas que viviam apenas dentro do feudo, não conheciam outra realidade, começaram a ver sociedades como o Império Bizantino, como as sociedades árabes, que eram sociedades estritamente comerciais, que tinham estruturas muito diferentes da nossa. E algumas pessoas que foram para esses conflitos começam a renascer, a fazer renascer o comércio na Europa Ocidental. Então eles vão lá para o Oriente, nesses países, compram mercadorias e vêm vender para o Ocidente, né? Esses primeiros comerciantes, esses pequenos comerciantes, quase uns muambeiros, né, igual do Paraguai, vai lá, busca mercadoria e vende, eles se tornam em si o que hoje a gente chama de burguesia, né, meus queridos? Então essa burguesia, esses pequenos comerciantes, eles iam pegar a mercadoria, voltavam para a Europa Ocidental para vender, e como na época havia bastante ladrões nas estradas, eles tinham que achar um lugar seguro para comercializar. E eles acharam os muros em volta dos feudos como ponto seguro de comercialização. Esses muros eram chamados de burgos. Por isso, virou burgueses. Aqueles que trabalham nos burgos começaram a ser denominados burgueses. Essa classe social, meus amores, é ela que vai trazer toda a transformação que vai proporcionar esse mundo urbano, tecnológico, social que a gente vive hoje, tá certo? Com as coisas bonitas e com as coisas feias que existem nesse nosso mundo de hoje. É esse o elemento em si, tá certo? Então nós temos lá, por exemplo, no século XVI, né? Como que era a mentalidade do homem medieval, do homem lá da Idade Média? Tudo era explicado dentro de uma insígnia que a igreja que mandava. O que imperava eram os dogmas da igreja. O que se dizia certo era unicamente o que era estipulado pela igreja como certo, né? No século XVI, começa-se um movimento para que o homem mude a sua visão de explicação do mundo, né? Começa a surgir a razão como elemento central de explicação do real, né? O homem começa a não mais querer entender as coisas por conta dos dogmas, mas começa a querer entender as coisas por conta da racionalidade, do mundo racional, da observação, da reflexão, do entendimento do mundo à sua volta, para transformá-lo e gerar riqueza e gerar conforto, tá certo? Então esse processo é o que a gente chama da revolução científica que aconteceu, né, no século XVI e no século XVII, quando a ciência começa a emergir enquanto tal. Então, a sociedade, à medida que ela vai mudando suas estruturas, de agrária para comercial, de uma política fragmentada, cada feudo mandava em si para a criação do Estado, né? do pensamento, que era um pensamento voltado para a religião, agora um pensamento de razão, de ciência, a sociedade vai passando por grandes transformações, por grandes mudanças, né? A maneira de vida da sociedade ela vai se transformando, né, meus queridos? E aí a gente chega no século XIX, né? O século XIX ele é conhecido, o momento que surge a sociologia, ele é conhecido como o século da consolidação do capitalismo. É o momento que o capitalismo se consolida, se torna um sistema predominante no mundo em que vivemos, né? Ele se predomina, não que ele esteja em todos os cantos, né? Mas ele é predominante, ele é maioria dentro do mundo em que vivíamos no século XIX.
tá certo? Que é nesse momento que a sociologia vai surgir. Como que ele se consolida? O que aconteceu para ele se consolidar? A consolidação se deu por um processo no final do século XVIII que são chamadas revoluções burguesas. As revoluções burguesas, senhores, foram os processos revolucionários que essa classe social burguesia fez em alguns lugares para tirar do poder as antigas classes sociais que dominavam, no caso, o clero e a nobreza, né? Aqueles que rezam, aqueles que guerreavam nas antigas estruturas, eles tiram o poder dessas pessoas e passam a ser a classe social mais importante. Então, aquela classe social, amores, que começou lá no século 12, 13, fazendo pequenos comércios, né? Ela vai se tornar a classe que acaba sendo a classe que manda na coisa toda, a classe que domina, a classe que é dona das coisas todas, tá certo? Então essas revoluções burguesas a gente tem alguns exemplos aí para a gente pensar, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Americana, todas as revoluções são de caráter burgueses, né? Por quê? Porque é a ascensão desse novo tipo de pensamento, desse pensamento comercial, desse pensamento de produção de acumulação, né? De riqueza e acumulação, né? Desse pensar onde o homem deve se guiar pela razão e não pela fé para a construção da realidade à sua volta, a criação do que a gente chama dos estados nacionais, né, para a formação desse novo mundo burguês. Então, tanto a Revolução Francesa, como a Revolução Industrial, como a Revolução Americana, elas acabam sendo revoluções que trouxeram em si a consolidação do que a gente chama de capitalismo, tá certo? Então pensem assim comigo, ó. Revolução Francesa. O que significou a Revolução Francesa, gente? É uma revolução política. É um momento onde a burguesia não aceita mais ser dominada politicamente pelo antigo regime, aquele que era governado por um rei, no qual estava ali legitimado por uma ideia de Deus, né? A burguesia se une a setores das classes sociais mais desfavorecidas, como o campesinato e o operariado, para tomar o poder das mãos das antigas classes sociais, como a nobreza e como o clero. Eles se juntam e fazem uma revolução sangrenta, armada, violenta, que destitui os poderes dessa antiga aristocracia, né? Então, antes, o Estado ele era uma coisa que funcionava dependendo da vontade do rei. O que o rei quisesse fazer, ele tinha poder para fazer. Todo o poder emana do rei no absolutismo. Depois da Revolução Francesa, cria-se a ideia da república. Começa a se desenvolver a ideia da democracia, das ideias do antigo iluminismo, saca, gente? Então a gente já começa a perceber uma mudança na visão do homem da organização política. A Revolução Francesa e Americana também, elas tiveram um papel importantíssimo nessa consolidação dessa nova forma de se fazer política, tá certo? E a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma revolução material, né? Uma revolução na forma de produzir, aquilo que necessitamos para sobreviver. Se antes, né, meus amores, toda a produção ela era artesanal, ou seja, o trabalhador dominava todo o processo de trabalho, então, eu quero fazer uma mesa. Então vai lá o trabalhador, arranca a madeira da floresta, ele mesmo traz essa madeira, ele corta essa madeira, ele esculpe ela, bate, coloca toda a estrutura, martela, faz todo o processo. Então, ele controla todo o processo de produção para fazer essa cadeira, essa mesa, essa cadeira. Tá certo?
O capitalismo, ele traz primeiramente a manufatura, que é a divisão do processo. Ao invés de uma pessoa fazer tudo, começa a especializar o trabalho, né? Então, primeiro, um vai só tirar madeira, o outro só vai lixar madeira, o outro só vai esculpir a madeira, o outro só vai montar a mesa e o outro só vai vender a mesa. Eles fragmentam esse processo em várias partes, fazendo com que, se antes, no artesanal, eu demorava 2 semanas para fazer uma mesa, uma cadeira, nesse novo processo fragmentado, que a gente chama de manufatura, a gente passa a fazer, na mesma uma semana que eu demorava 2 semanas para fazer uma mesa com cadeiras, agora com esse novo processo eu faço 10 mesas com cadeiras. Eu multiplico a minha produção. E daí tem uma grande invenção na Revolução Industrial. Que invenção é essa? A máquina a vapor. A máquina a vapor agiliza ainda mais o processo. Aquilo que dependia da mão humana é feita pela máquina e de maneira muito mais rápida e mais barata também, né? Então, se antes eu fazia uma em 2 semanas, agora eu fazia 10 na manufatura, com a industrialização eu faço 100 em uma semana. Olha como o processo de produção ele aumenta. Então, para essa nova forma de produção, meus queridos, um novo mundo é necessário. Aquele mundo lá da fazenda, da área rural, né? Onde cada um tem um pedaço grande para viver de terra, numa pequena propriedade, onde isso passa a não ser mais o foco. Agora necessita-se de cidades, necessita-se de fábricas, necessita de aglomeração urbana das pessoas. Então é uma fase, o século XIX, graças a essas revoluções, é uma fase muito dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que é lindo, e é lindo por quê? É lindo porque produz coisas maravilhosas, gente. A tecnologia avançava como nunca o homem antes tinha visto, né? Então, o navio a vapor, que antes a gente demorava 2 meses de vir da Europa para o Brasil, agora você vem em uma semana, porque, né, o navio é a vapor, ele vem em uma velocidade contínua e rápida, não precisa mais dos ventos, né? Então é muito mais agilizado o processo, né? O trem, que antes você fazer uma viagem de um país a outro na Europa demorava um bocado de tempo. Agora o negócio está agilizado, está forte pra caramba, saca? Então é necessário uma nova sociedade para esse modo de produção. E ver o avanço tecnológico era algo surpreendente, bonito até. Só que de outro lado, nunca se viu tanta miséria e pobreza acumulada em pouco espaço, assim, né? Não que não existisse pobreza e miséria no antigo regime feudal, mas não se via assim tão aglomerada, né? Então, por exemplo, né, gente, os operários da época do início da Revolução Francesa trabalhavam de 12 a 14 ou até 16 horas por dia, né? Eles não tinham direito a final de semana, férias, FGTS, nada desses benefícios que hoje a gente conhece, né? Tinha direito a nada desses processos, né? Então eles eram descartados de qualquer forma. Então se eu sou um operário, eu perdia meu braço, ninguém me indenizava por isso. Falava, ó, valeu, hein? Sinto muito, boa sorte. Então, você passava pelas ruas de Londres, de Birmingham, bicho, você via a galera tudo mutilada, pedindo uma moeda para sobreviver. Crianças, mulheres, homens, né, ganhando pouquíssimo, salário de miséria. As cidades eram nojentas, não tinham saneamento básico, né? Pra você ter uma ideia, a estatística que nós temos assim, gente, é que um trabalhador operário inglês da Revolução Industrial tomava 2 banhos por ano. Então era uma pobreza, uma coisa ruim de ver assim, sabe? Então era uma sociedade nova e muito complexa, muito diferente daquela sociedade
fechada, aquela sociedade feudal, sabe? Então é por isso que a sociologia surge, meus amores. Ela surge para tentar dar conta desse mundo novo, dessa loucura que é esse mundo novo, desse mundo que produz tantas coisas maravilhosas e que produz também tantas coisas horrorosas, né? Onde o indivíduo se torna cada vez mais egoísta, pensa mais em si, não tem muita ideia de comunidade, né? Essas transformações todas, o que elas representam? O que é esse tal desse capitalismo que está trazendo essa mudança toda? É por isso que ao longo do curso a gente tem visões diferentes. Né? A gente tem o Durkheim, por exemplo, que vai falar de maneira positiva dessas mudanças. Nós temos o Marx, que vai falar de uma maneira bastante crítica, né? Criticando bastante, falando das partes estritamente negativas desse processo. Nós vamos ter o Weber, que faz críticas também pertinentes, mas aponta alguns elementos positivos, né? Então a gente tem diversas leituras, né? O que cabe a gente, assim, ao longo desses anos estudando sociologia junto, meus queridos? Conseguir compreender a sociedade que nos está em volta e pontuar elementos que nos ajudem a refletir ela. E lembrando que não existe só uma forma de refletir ela, existem várias maneiras de olhar para essa realidade e interpretar essa realidade. Então, cabe a nós, enquanto professores, municiar vocês com essas várias ferramentas para que vocês encontrem a ferramenta que vocês acham mais adequadas para entender esse mundão de meu Deus, né? Então eu convido vocês, meus queridos alunos do nosso Distrito do Ipanema, para essa aventura esse ano juntos, para a gente trabalhar junto, trocar ideia, debater, falar sobre as questões da sociedade, aquilo que achamos e tentar ir um pouquinho além do senso comum, né, gente? Tentar nos municiar de argumentações com base, né, com propriedade, para a gente fazer uma leitura bacana do universo em que a gente vive. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui nessa primeira introdução à sociologia para vocês. E à medida que o Meet for disponibilizado para a gente vai estar ao vivo todas as aulas até voltar ao presencial. Né? A gente fez até esse vídeo hoje porque ainda não saiu a nossa inscrição do Meet, sabe, meus queridos? Então eu não conseguiria fazer o Meet hoje. Então eu já adentro com esse vídeo para a gente começar esse debate, não deixar essa semana escapar. E a partir das próximas vezes a gente vai estar a partir do Meet, juntos aí, trocando essa ideia e refletindo junto acerca da realidade social. Beleza, meus queridos? É um prazerzaço mesmo, estou muito feliz de estar com vocês. Né? Tomara que seja um ano muito bom, muito abençoado para todos nós. Um abração para todos vocês e até terça-feira que vem. Ao vivo, hein? Se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Um abraço.